Nós vamos meditar nos versículos 12 a 17 do capítulo 8 de Romanos, mas agora eu quero que você olhe comigo apenas para o versículo 13 de Romanos 8. E a palavra do Senhor diz assim: porque se viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Nós temos aqui diante de nós dois caminhos, duas escolhas. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós vemos que em diversas ocasiões nós somos colocados diante de escolhas. E talvez uma das imagens que mais lembremos, ou que pelo menos muitas pessoas lembram quando se fala de escolher entre um caminho ou outro, seja do famoso filme Matrix. Você provavelmente já assistiu esse filme, ou pelo menos ouviu falar. Um filme revolucionário ali no início dos anos 2000, eu não sei se o primeiro agora foi início dos anos 2000 ou final dos anos 90, mas é por ali. E esse filme traz várias cenas icônicas, mas uma delas se encontra ali no início, e é quando Neo, que é o personagem principal dessa série de filmes, ele se depara com Morfeu, apresentando a ele duas opções. Morfeu, um outro personagem, apresenta a Neo duas pílulas, uma vermelha e uma azul, e ele é chamado a escolher entre elas. Uma dessas pílulas iria fazer com que Neo voltasse a viver a sua vida como se nada tivesse acontecido, acordasse e simplesmente seguisse como vinha vivendo. A outra, por outro lado, iria abrir os olhos de Neo para que ele percebesse como a realidade, na verdade, era. Ali, Neo então tem que tomar uma difícil escolha, e ele toma. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que nós também recebemos uma escolha para fazer. Não são pílulas que nós temos que tomar, mas são caminhos que nós temos que seguir. Nós vemos aqui que nós temos que decidir se nós vamos viver segundo a carne ou se nós vamos viver segundo o Espírito. E o que esse texto vai nos ensinar aqui é que não devemos viver segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós não podemos viver segundo a carne, segundo os nossos desejos pecaminosos, mas nós devemos viver segundo o Espírito, de acordo com a vontade de Deus. E nós encontramos nesse texto duas razões para isso. A primeira dessas razões que nós vemos nos primeiros versículos 12 a 13 é que nós não devemos viver segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque os que vivem segundo a carne caminham para a morte. Aqueles que vivem segundo a carne caminham para a morte. Paulo destaca, logo no início desse texto, no versículo 12, que ele está escrevendo para irmãos. Ele diz: assim, pois, irmãos. Paulo não está escrevendo para qualquer ouvinte. Ele está escrevendo para os cristãos de Roma. E ele sabe que aqueles cristãos, são irmãos. Eles são também parte da família de Deus, como inclusive ele vai enfatizar à medida que ele segue falando aqui nesses versículos que nós vamos meditar hoje. Paulo entende que nós fazemos parte da família do Senhor. O microfone está falhando, gente? Paulo entende que nós fazemos parte da família do Senhor. Por quê? Porque Deus não apenas nos justificou pela fé, Ele também nos faz parte da sua família. E quando nós somos adotados por Deus, o Pai, por causa das obras de Cristo, nós nos tornamos irmãos de Jesus. Mas não apenas irmãos de Jesus, nos tornamos, por consequência, irmãos uns dos outros. Todos fazemos parte da mesma família. E é isso que Paulo destaca quando ele diz aqui, irmãos. É uma maneira carinhosa de destacar uma realidade espiritual que todos nós, aqui e em qualquer época, que estamos em Jesus, vivenciamos, experimentamos como uma verdade. Nós somos irmãos.
E então, é interessante percebermos, ainda que ele tenha, em um primeiro lugar, em mente os cristãos de Roma, inspirado pelo Senhor, ele fala também para nós. Ele também nos chama de irmãos, mesmo nós, hoje, do século 21, aqui da Igreja Batista Reformada de Jundiaí. Nós somos irmãos de Paulo, somos irmãos dos cristãos de Roma, somos irmãos uns dos outros, porque fazemos parte da mesma família. É por isso que nós podemos, a partir do que vemos aqui nesse texto, e em tudo que Paulo vai falar a seguir, perceber que nós não precisamos destacar o que Paulo fala primeiro aos ouvintes e depois a nós mesmos. Não nesse texto, nesse caso. Porque o que ele fala aqui é para todos os que são irmãos. É para todos os que são cristãos. É para todos os que estão em Cristo. Se estamos em Cristo, as verdades que nós vamos encontrar aqui nos versículos 12 a 17 de Romanos 8, são verdades que valem para nós da mesma forma que valiam para os cristãos de Roma, a quem Paulo escreveu em um primeiro lugar. E então, no versículo 12, ele começa dizendo: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Paulo começa com a expressão assim, porque o que ele está dizendo agora é uma conclusão do que ele falou anteriormente. Como nós vimos semana passada, o que Paulo diz nos versículos iniciais de Romanos 8, nos mostra que nós não estamos mais na carne. Nós não vivemos mais na carne, mas nós vivemos no Espírito. É isso que Paulo vai destacar. E então, como conclusão disso, já que não estamos mais na carne, mas estamos no Espírito, temos o Espírito de Deus em nós, Paulo conclui: por causa disso, nós não somos devedores à carne. Somos devedores, sim, mas não à carne. Qual é a ideia que ele quer trazer aqui com o ser devedor? A ideia de ser devedor aqui é alguém que está obrigado, está com uma dívida com a outra pessoa, de maneira que essa pessoa, a pessoa que está endividada, ela tem que seguir a vontade do outro. Ela está debaixo de uma obrigação. Ser aqui devedor à carne, então, seria ser obrigado a obedecer à carne. Obedecer os nossos desejos pecaminosos, que é isso que, como nós já meditamos e percebemos, significa a carne. Carne, como notamos na semana passada, é uma referência a esses desejos naturais que nós temos de pecar contra o Senhor, de desobedecer ao Senhor. E então Paulo começa dizendo: vocês não são devedores à carne. Vocês não têm que viver de acordo com a vontade da carne. E por que isso? Por que não? Em primeiro lugar, porque vocês não estão mais na carne, mas vocês têm o Espírito agora para capacitá-los. Mas também tem uma segunda razão, que não é para o aspecto de capacitação, que é o que Paulo fala antes. Perceba, a primeira razão ali é: não vivam segundo a carne, porque agora vocês têm o Espírito que capacita vocês a viver de acordo com o Espírito. Mas Paulo vai dar no versículo 13 uma segunda razão que aponta para resultados que nós não queremos ao viver segundo a carne. Ele vai dizer que nós não devemos viver segundo a carne, porque, versículo 13, olha aí para a sua Bíblia, porque se viverem segundo a carne, caminharão para a morte. O resultado de viver segundo a carne é caminhar para a morte. Viver segundo a carne é viver constantemente pecando. A todo momento, desobedecendo o Senhor, sem se importar com a vontade dEle, mentindo, cobiçando, invejando, tendo raiva, ira. É viver de acordo com aquilo que desagrada ao Senhor. E aqui o texto destaca que aqueles que vivem assim terão um terrível fim. Eles caminharão para a morte. É como se Paulo pintasse aqui uma imagem de uma caminhada para um precipício. Como se você, ao viver segundo a carne, segundo esse caminho, você caminhasse para um precipício onde fosse encontrar a sua queda e a sua morte. Isso por quê? Porque viver segundo a carne é viver em pecado, certo?
E o que Paulo já explicou no capítulo 6, ser o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Quase todos os sermões nós repetimos esse texto, porque ele é central para tudo que Paulo está desenvolvendo aqui em Romanos. O salário do pecado é a morte. E a gente não está falando aqui de qualquer tipo de morte. Nós estamos falando não apenas de uma morte biológica. Ainda que também a morte biológica só tenha entrado no mundo porque o homem pecou. Porque se o homem não tivesse pecado, nem a morte biológica nós teríamos. Nem o morrer no sentido do coração parar de bater, o cérebro parar de funcionar, nós teríamos se não houvesse pecado. Mas porque há pecado, há a morte biológica. Mas não é isso simplesmente que é a morte que Paulo está falando aqui, que é para onde caminham aqueles que vivem segundo a carne. Nós temos outros dois aspectos, e um deles é a morte espiritual. É a morte de ficar longe do Senhor, que é a fonte da vida. Aqueles que vivem segundo a carne, eles não têm vida espiritual para perceber a beleza de Deus olhando para os céus por meio dos olhos da fé e contemplar a glória do Senhor. Eles estão mortos espiritualmente. Mas existe, por fim, a morte no sentido que Paulo provavelmente mais quer enfatizar aqui nesse texto, que é a morte eterna. A morte eterna é a punição do pecado. É o que nós entendemos como a figura do inferno. É a condenação ao sofrimento eterno, sofrimento que não tem fim. Aqueles que vivem segundo a carne, aqueles que vivem em pecado, caminham para essa morte. Quem vive pecando, sem se arrepender, sem lutar para não pecar, está com um destino certo. E esse destino é a morte. E não é qualquer morte, mas é a morte eterna. É a eternidade de sofrimento no inferno. Por isso, nós não devemos viver segundo a carne. Porque os que vivem assim caminham para a morte, e essa terrível morte que é descrita aqui. Como Paulo disse em outra epístola, em Colossenses 3, versículos 5 a 10, portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. E o que pertence à natureza terrena? Paulo diz, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que se despiram da velha natureza com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Imoralidade sexual, ira, avareza, pecados que muitas vezes nós flertamos com. Quantas vezes nós não damos vazão aos desejos da nossa carne, pecando e dizendo, mas é difícil, eu não consigo. Mas quando fazemos isso, o que é que estamos fazendo? Estamos justificando uma prática de viver segundo a carne. Mas, meus irmãos, o texto é claro. Aqueles que constantemente fazem isso, aqueles que constantemente se iram, aqueles que constantemente vivem imoralidade sexual, desejando quem não é seu cônjuge, olhando para a pornografia, coisas do tipo, aqueles que são avarentos, que não são generosos com seus recursos, aqueles que criam divisões, aqueles que têm linguagem obscena no falar, as pessoas que vivem constantemente nisso, são pessoas que estão vivendo na carne. E qual é o fim da vida dessas pessoas? O fim é a morte.
É por isso que Paulo nos ensina aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que nós não devemos viver segundo a carne. Nós não devemos viver na prática desses desejos pecaminosos. Nós não temos obrigação de fazer isso, não somos devedores à carne, porque nós temos o Espírito. E porque temos esse Espírito, nós não somos obrigados a viver de acordo com os desejos da carne, mas nós somos capacitados por Ele mesmo a vencer esses desejos e a viver de outra forma. E é por isso que a primeira razão pela qual não devemos viver segundo a carne, mas segundo o Espírito, é que viver segundo a carne nos leva à morte. Mas existe uma segunda razão pela qual nós não devemos viver segundo a carne, e sim segundo o Espírito. E essa é a razão que Paulo nos ensina nos versículos 13 a 17, que é: porque os que vivem segundo o Espírito experimentam as bênçãos de Deus. Experimentam as bênçãos de Deus. No verso 12, Paulo começa ensinando que nós somos devedores. Perceba, ele não diz, olhe para o verso 12, ele não está dizendo, pois assim, pois, irmãos, não somos devedores à carne. Ele está dizendo, assim, pois, irmãos, somos devedores, mas não à carne. Nós não somos devedores à carne. Mas se somos devedores e não à carne, a quem somos devedores? Lembrando que ser devedor significa ser alguém que está debaixo da obrigação de seguir a vontade de outro. É isso que Paulo quer dizer aqui. A quem então nós somos devedores? Paulo responde. E quando nós lemos o texto em conjunto, nós percebemos. Versículos 12 a 13. Assim, pois, irmãos da Igreja Batista Reformada de Jundiaí, irmãos do século 21, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Paulo está fazendo um contraste entre a carne e o Espírito. E ele está deixando claro para nós que nós não somos devedores à carne, mas somos sim devedores a alguém. A quem? Ao Espírito. Nós não temos obrigação de viver segundo os desejos da carne, os desejos pecaminosos, mas nós temos a obrigação de viver segundo os desejos do Espírito. Nós devemos viver de acordo com a vontade do Espírito. Isso porque, como Paulo já disse no versículo 9, nós cristãos, não estamos na carne, mas no Espírito. Estamos no Espírito. E louvado seja Deus por isso, porque foi Deus quem nos deu esse Espírito. O Espírito não foi algo que nós conquistamos pelo nosso esforço. Não foi algo que nós alcançamos seguindo uma trilha. O Espírito foi o Salvador que veio até nós e nos encontrou naquela cova onde estávamos mortos. E esse Espírito é um presente do Senhor, como nós vimos na semana passada. Como Paulo fala nos versículos 1 até o 11. Nós recebemos o Espírito do Senhor. E por causa disso, nós saímos da escravidão da carne. Por isso que, não mais dominados pelos desejos pecaminosos, mas cheios do Espírito Santo de Deus, somos capacitados por Ele mesmo para que vivamos de acordo com a vontade dEle. Ou seja, isso é viver segundo o Espírito. Viver de acordo com a vontade de Deus. Uma vida onde buscamos não mais obedecer aos nossos desejos pecaminosos, os desejos da carne, mas andarmos de acordo com a santa vontade de Deus.
é uma vida de santidade. Assim, se viver segundo a carne nos dava morte, viver segundo o Espírito nos faz experimentar muitas bênçãos aqui, como nós veremos, sendo a primeira delas a santificação. E eu quero que você entenda, essas bênçãos que nós experimentamos fazem parte dessa segunda razão pela qual nós devemos viver não segundo a carne, mas segundo o Espírito. As bênçãos que nós vamos começar a ver aqui fazem parte dessa segunda razão, todas elas fazem parte dessa mesma razão, que é, quando nós vivemos segundo o Espírito, nós experimentamos muitas bênçãos. E quais são essas bênçãos? A primeira que nós estamos vendo aqui é a santificação. A santificação é uma dessas bênçãos que nós experimentamos por causa do Espírito. Viver de acordo com a vontade do Espírito nos dá força, meus irmãos, para que nós mortifiquemos os desejos do corpo. Essa expressão que Paulo vai usar aí, certo? Olha só. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo. Mas não sejamos aqui gnósticos, que entendem que a matéria é ruim e o Espírito é bom. Como se o corpo fosse ruim, uma prisão da alma, e a alma em si fosse boa. O corpo também foi criado por Deus. E o corpo em si mesmo não é pecaminoso. Não é como se nós tivéssemos que enfraquecer o nosso corpo para que então morrêssemos e aí agradássemos a Deus. Não. O nosso corpo é um presente do Senhor. Só que a questão é, nós vivemos no corpo, certo? Quem nós somos é uma mistura de matéria e espírito. Uma parte material e outra imaterial. E ambas agem por meio do corpo. Então, quando você peca por onde? Por meio do corpo. O corpo, então, apesar de não ser em si mesmo algo ruim, ele é um meio que nós utilizamos nesse momento para pecarmos contra o Senhor. E é por isso, então, que nós estamos vendo Paulo dizer que pelo Espírito nós devemos mortificar os feitos do corpo. Como nós vimos no capítulo 7 de Romanos, nossos desejos naturais, os desejos que nós temos naturalmente por causa da corrupção do pecado, eles são ruins, eles são para o mal, eles são pecaminosos. O que nós queremos naturalmente é pecar. E se formos tentar vencer isso pelas nossas próprias forças, o que é que nós vimos Paulo falar em Romanos 7? Nós vimos que o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, mas o mal que não queremos, esse é o que fazemos. Quando nós tentamos agir pelas nossas próprias forças, é o mal que nós acabamos praticando, é o pecado que nós praticamos, e não a vontade do Senhor. Mas porque nós temos o Espírito de Deus, as coisas são diferentes. Porque nós temos agora o Espírito de Deus, agora Ele nos dá força, a força que precisamos para conseguirmos vencer o pecado, dizendo não aos desejos corruptos. A santificação, então, percebam, é uma responsabilidade nossa. Nós, olha o texto, eu quero que vocês, mortifiquem os feitos do corpo, porque se viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Quem é que deve mortificar os feitos do corpo aqui? São os cristãos, são os irmãos. Paulo está dizendo que isso é um dever deles, é nosso dever a santificação. Nós devemos mortificar os desejos pecaminosos que nós temos. Mas a santificação é uma obra que nós fazemos junto com o Senhor. É uma obra sinergística nesse aspecto. E o Senhor é o responsável por nos capacitar para que nós cumpramos a responsabilidade que temos de nos santificar. Então nós só conseguimos nos santificar porque o Espírito Santo
que nos foi dado de presente pelo Senhor, é aquele que nos capacita a fazer isso. Então, cristão, se você tem o Espírito de Deus, e se você é verdadeiramente um cristão, saiba, você tem o Espírito de Deus. Cristão, você que tem o Espírito de Deus, você precisa se santificar. Você precisa vencer o pecado. Você tem força, não em si mesmo, mas pelo Espírito, para vencer o pecado. Você não é refém da carne, como se não tivesse forças para vencê-la, porque aquele que está em você é mais poderoso do que quem está no mundo. E o Espírito que está em você dá força para que você vença a carne. Por isso, quando a tentação chegar, quando a tentação para deixar a ira lhe dominar, a cobiça lhe dominar, a inveja, a avareza, a indignação e tantos outros pecados, quando a tentação chegar para lhe dominar, não tente vencer sozinho, mas ore ao Senhor, para que pelo Espírito Santo de Deus, você vença aquilo, porque pelo Espírito Santo, você tem força para vencer. Abra comigo a sua Bíblia, em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Mas não deixe o texto de Romanos 8 de lado, que a gente vai voltar para ele. Gálatas 5, versículo 16. Eu quero que você perceba comigo como o que Paulo está ensinando aqui tem a ver com o que ele ensina aqui em Gálatas. Olha o que Paulo diz em Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Qual é a receita para vencermos os desejos pecaminosos? É olhar para nós mesmos, é criarmos simplesmente métodos externos? Não. É vivermos segundo a capacitação do Espírito Santo de Deus. Versículo 17, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. O segredo para vencer os desejos pecaminosos, então, se resume em viver de acordo com a capacitação do próprio Deus. É buscar o próprio Deus, força nele mesmo, para vencer o pecado. E quais são os desejos que nós temos que vencer da carne? É o que Paulo vai descrever a seguir nos versículos 19 em diante. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, olha a força do que Paulo diz. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Herdar o reino de Deus aqui é a imagem de salvação, de viver em alegria com o Senhor, ao invés de em condenação. Paulo diz que aqueles que vivem assim não herdarão o reino de Deus. Não viverão eternamente com o Senhor em alegria. Ao invés disso, serão condenados. Ele não está falando de, em algum momento, você ter uma inclinação à ira, vir aquela ira e você se conter. Ele está falando de você dar vazão a isso e você se deixar dominar por todos esses pecados, pela ira e pelos outros. Eu falo pela ira porque é um pecado que eu luto, como um pai de crianças pequenas que muitas vezes nos estressa. E eu sei que é um pecado que é fácil nós termos aqui. Só que a gente justifica a ira, assim como outros pecados, dizendo, mas todo mundo se ira, não dá. Você pode não conseguir controlar aquele despertar relâmpago que vem, mas você pode
pará-lo assim que você percebe ele e se deixar, pela força do Espírito, ter condições de vencer. Porque senão, se você constantemente viver nesses pecados, achando que todo mundo faz, não dá, o resultado é esse. Você não herdará o reino de Deus. Mas, olha como é diferente os aspectos que Paulo traz sobre aqueles que vivem no Espírito. Essas são as obras da carne. Mas olha o fruto do Espírito, versículo 22. Mas o fruto do Espírito ele não está usando aqui, os frutos do Espírito são, mas o fruto do Espírito no singular, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Por que ele usa o singular para falar de tantas coisas? Porque ele está dizendo que o fruto do Espírito é uma coisa só que com 9 facetas, com 9 elementos somados a ele. O que Paulo quer dizer é que você não pode dizer, eu tenho o fruto do Espírito porque eu tenho amor, mas eu não tenho longanimidade. Eu tenho o fruto do Espírito porque eu tenho paz, mas eu não tenho domínio próprio. Quem tem o Espírito tem o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito envolve tudo isso. É algo que nós temos que experimentar em toda a sua completude. Claro que, nesse lado da eternidade, lutando ainda contra os feitos da carne e do velho homem, nós não temos ele em plenitude. E alguns, inclusive, vão conseguir ter um pouco mais de uma faceta do que de outras. Mas ainda assim, é assim que quem vive no Espírito deve viver. Ao invés de, dominado pelos desejos da carne, praticando o que é pecado e as obras da carne, viver com essa verdade. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É assim que nós devemos viver, segundo o Espírito. É assim que você deve viver. Aí você fala, Saor, mas é difícil. Nunca falei que era fácil. Mas é o que eu venho falando desde então. Não é pelas suas próprias forças, porque na verdade se for pelas suas próprias forças, não é difícil, é impossível. Mas é pelas forças do Senhor. Você precisa se encher do Espírito, para que então você tenha o fruto do Espírito. Por isso que Paulo diz no versículo 24, e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que Paulo está mostrando aqui é que quem está em Cristo colocou um fim ao domínio dos desejos da carne. Ainda lutamos contra eles, mas eles não mais nos dominam. E por que isso? Porque se vivemos no Espírito, nós podemos andar no Espírito. Porque se temos o Espírito, nós temos forças para dizer não aos desejos pecaminosos e sim à vontade de Deus. Por isso, a santificação é uma das bênçãos que nós experimentamos por causa do Espírito. E somente por causa dele, porque sem ele nós não teremos verdadeira santificação. Mas se você tem o Espírito, você pode e deve se santificar. E para isso, então, você precisa se encher do Espírito. Você tem que ter mais do Espírito. Com o Espírito em você, aí sim você vai viver de acordo com a vontade do Senhor. Mas, se a santificação é uma das bênçãos que nós experimentamos vivendo com o Espírito, não é a única. Ela nos dá uma outra bênção. Como o autor aos Hebreus diz, a santificação é aquela sem a qual ninguém verá a Deus. Só verá a Deus aquele que está passando pelo processo de santificação. Ou seja, só verá a Deus aquele que tem o Espírito, porque é o Espírito que nos capacita a seguir nesse processo de santificação. E o que é que significa ver a Deus? A ideia é justamente de ter um relacionamento com Deus, de estar com Deus, de ter a salvação no Senhor. E é por isso que a segunda bênção que nós vemos, que nós experimentamos quando vivemos com o Espírito, é a vida. É a vida plena, é a salvação. É por isso que o versículo 13 diz, porque se vocês viverem, agora volta, Romanos 8, versículo 13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte.
Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. É o oposto do resultado do viver segundo a carne. A carne nos leva à morte e à condenação. O Espírito nos dá o oposto disso. Ele nos vivifica, Ele nos dá a vida. E se a morte que é dita ali aponta para essa condenação, o viverão aqui aponta para essa vida que é a vida de salvação. É a vida eterna com o Senhor. Ou seja, a salvação é uma das bênçãos que nós só experimentamos quando estamos no Espírito. Só experimentamos por causa da capacitação do Espírito. Só experimentamos por causa do Espírito Santo de Deus. Assim, a santificação e a salvação estão intimamente ligadas e são as duas bênçãos que experimentamos por causa do Espírito de Deus. Essas duas estão tão relacionadas que nós vemos Paulo falar delas em conexão em outros textos. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, ele diz: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, se nós estamos salvos, é porque Deus nos escolheu na eternidade para a salvação. E como é que nós experimentamos essa salvação? Junto com ela, nós experimentamos a santificação, que é uma obra do Espírito, pela fé na verdade. E não só isso, em Tito 3, versículo 5, ele diz: Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, não por nossas obras, não pelo nosso esforço, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Como nós somos salvos? Somos salvos porque Deus trabalha em nós, nos transformando. Ele não somente nos justifica diante da lei, fazendo com que não mais tenhamos condenação diante da lei do Senhor, mas Ele vai nos transformando e nos santificando, até porque ninguém verá a Deus sem a santificação, que é uma obra do Espírito. Aqui nós vemos quão maravilhosas são essas bênçãos que nós experimentamos por causa do Espírito. Mas tem mais. No versículo 14, Paulo apresenta uma terceira bênção que nós experimentamos por causa do Espírito. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se somos guiados pelo Espírito de Deus, é porque somos filhos de Deus. É o Espírito que nos torna filhos. E só temos o Espírito porque fomos feitos filhos. Porque Deus nos deu o Espírito que nos guia, ou seja, que conduz a nossa vontade pelo caminho correto, nós somos seus filhos. A adoção, então, é uma bênção que experimentamos por causa do Espírito de Deus. Olha que bênção maravilhosa. E nós temos que entender de verdade o que significa isso. Porque muitas vezes nós não valorizamos adequadamente essa adoção. O que significa ser feitos filhos de Deus. Porque todo mundo ensina por aí que todos são filhos de Deus, não é isso? Não é isso que as pessoas falam por aí? Não, todo mundo é filho de Deus. Mas é isso que a Bíblia ensina? Não. A Bíblia diz que todos são criaturas de Deus. Porque sim, todos foram criados por Ele. Mas filhos não são todos. Quando nós olhamos para o que João, o evangelista João, diz em seu evangelho, nós vemos lá no versículo 12 do capítulo 1. Mas todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem tem o direito de ser chamado filho de Deus? Os que creem no nome de Jesus Cristo, o Senhor. Ou seja, somente os verdadeiros cristãos é que são filhos de Deus. Não são todos, mas somente aqueles que verdadeiramente creem em Jesus,
que verdadeiramente são cristãos, não só da boca para fora. Não é que todo mundo que está na igreja é filho de Deus, porque tem muita gente na igreja que diz que crê, mas não crê de verdade. Mas aqueles que verdadeiramente creem, aqueles que verdadeiramente são cristãos, esses recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. E por quê? Porque o Espírito de Deus é dado a esses. E esse Espírito é quem nos faz com que nós sejamos e experimentemos as bênçãos. A bênção de sermos feitos filhos de Deus. Deus não apenas nos justifica para que sejamos salvos da condenação. Deus não apenas nos liberta da escravidão. Deus nos adota como seus filhos. Sabe o que éramos antes? Sabe o que aqueles que não estão em Cristo são? A Bíblia ensina que nós éramos filhos de Satanás. Filhos de Satanás, filhos do diabo. É assim que nós éramos antes, e é assim que é todo aquele que não está em Jesus. Mas agora, graciosamente, pelo Espírito, fomos feitos filhos de Deus. Falando sobre essas filiações, o apóstolo João, agora na sua epístola, na primeira epístola que ele escreve, no capítulo 3, versículo 8, diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Como é que sabemos quem são os filhos de Deus e os filhos do diabo? Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Não procede de Deus. Aqueles que vivem pecando, que não estão em Cristo, esses são filhos do diabo, assim como nós éramos antes. Aqueles que vivem em Cristo, que são filhos de Deus, são os que buscam viver de acordo com a sua vontade em justiça. E esse é o nosso caso. Nós somos filhos de Deus. E nós somos capacitados a viver de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Pela nossa própria força? Não. Pela bênção que é ter o Espírito que nos capacita à santificação. Então, nós vemos aqui a bênção de não mais sermos filhos do diabo, mas filhos de Deus. Qual a diferença entre essas duas coisas? Filhos do diabo são aqueles que experimentam uma filiação diferente. Muito diferente daqueles que são filhos de Deus. Olha, eu não sei quem são seus pais, no sentido de saber como eles agem, como eles são dentro de casa. E eu sei que aqui nós temos os mais diferentes tipos de pais biológicos. Alguns podem ter sido bons pais, pais que deram atenção, que cuidaram. Outros podem ter sido maus pais, pais que não se importavam com seus filhos. Mas eu lhe garanto uma coisa, nenhum pai é tão ruim quanto Satanás, e nenhum outro pai, muito menos, é tão bom quanto Deus. A distinção entre ser filho do diabo e filho de Deus, ela é grande nesse aspecto. Por quê? Ser filho de Satanás, como éramos, era ter um pai que nos vende à escravidão, sabendo que o fim dela é a morte e o sofrimento eterno. Mas ser filhos de Deus, como agora nós somos por causa do Espírito, é ter um pai que nos ama ao ponto de, nunca tendo sofrido, nunca tendo experimentado o sofrimento, ter decidido intencionalmente, experimentado o maior de todos os sofrimentos por amor a nós, que antes não éramos filhos, mas agora somos. Isso é ser filho de Deus. Não porque nós merecíamos, mas por pura graça, graça imerecida. Nós não éramos
filhos por direito. Por direito éramos filhos de Satanás, mas o Pai Celeste, em sua misericórdia, decidiu nos adotar como seus filhos. Somos filhos adotivos, filhos que foram adotados por um bondoso Pai. E aqui nós vemos mais graça ainda, sabia? Porque quando se fala de adoção, o que é que você pensa? O que é que normalmente as pessoas pensam quando se fala de adotar uma criança? Geralmente as pessoas querem procurar uma criança tipo aqueles bebês dos comerciais da Johnson's Babies, né? Aquela criança assim, perfeitinha, maravilhosa, não sei o que e tal. Mas, meus irmãos, nós não éramos as crianças fofinhas e bonitinhas. Nós éramos os delinquentes, deformados. Nós éramos os obstinados, viciados, escravizados, degenerados, criminosos, condenados. E mesmo assim, Deus, em sua soberania, escolheu nos adotar. Isso é a graça da adoção. Não é porque nós merecemos, mas pela sua graça e por causa dela, Deus mudou a nossa situação. Por quê? Olha o versículo 15. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Paulo mais uma vez usa aqui a imagem de escravidão. E ele provavelmente tem duas imagens de escravidão em mente, e que também são essas imagens que ele quer que os seus ouvintes lembrem. Uma delas é a imagem da escravidão dos israelitas no Egito. Ainda que esses não sejam os israelitas escravizados, são pessoas de muitos anos depois, ainda assim era conhecida a história do sofrimento que os israelitas experimentaram na escravidão do Egito e como Deus os libertou. Mas esses também conheciam, esses ouvintes, conheciam a escravidão em sua época. Existia escravidão no contexto romano. E eles sabiam como muitas vezes a escravidão podia ser sim sofrida, terrível. E Paulo então fala dessa escravidão. E ele diz que nós não recebemos um espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados. Qual é a escravidão que ele quer despertar por meio desses símbolos? Que ele quer que nos lembremos por causa desses símbolos? A escravidão que todos nós em algum grau já experimentamos. A escravidão do pecado. Nós éramos escravos do pecado. Nós vivíamos de acordo com a vontade do pecado. E enquanto tais, nós vivíamos em sofrimento, agonia, tendo que fazer o que um mestre tirano e desprezível queria. Coisas que apenas nos marcavam e nos faziam descer cada dia mais ao fundo do poço. Mas Deus mudou a nossa situação, porque Ele nos deu um novo espírito. Não mais um espírito de escravidão, onde continuaríamos a viver atemorizados e morrendo de medo, mas um espírito de adoção, doce adoção, por meio do qual podemos chamar Abba, Pai. Os romanos tinham direitos de adotar escravos como seus filhos. E quando isso acontecia, o antigo servo, que agora era filho, tinha o direito de chamar o seu antigo senhor, que agora era pai, de pai. Aquele que uma vez foi escravo, agora era filho, e por isso tinha o direito de chamar pai aquele que o adotou. Abba é a palavra aramaica para pai. E a outra palavra que é traduzida aqui como pai é a palavra grega pater. A ideia aqui é que ainda que seus destinatários originais não fossem fluentes no aramaico, a maior parte dos destinatários que Paulo tem aqui em Romanos muito provavelmente eram gentios ou pessoas que não conheciam bem o aramaico, ainda assim, Paulo parece entender que era conhecida deles as palavras que o próprio Jesus usou em seus momentos de sofrimento, quando se referiu ao Pai, lá em Marcos 14:36. Jesus usa a mesma combinação de palavras, Abba, Pai, a palavra aramaica e a palavra grega. E então, Paulo usa Abba aqui como uma referência àquela língua que era íntima dos primeiros que ouviram essa expressão, íntima inclusive do próprio Jesus que a utilizou.
A ideia da combinação dessas duas palavras é a dizer que nós não chamamos Deus de Pai como se fosse um Pai distante, mas a quem tememos mais do que amamos. Não é essa a ideia da nossa filiação e do nosso relacionamento com o Senhor. É a ideia de alguém que tem intimidade. Nós chamamos Ele de Pai no sentido mais íntimo possível. Abba não era uma palavra comum, inclusive, no aspecto de, quando você cresce, mas era muitas vezes a primeira palavra que as crianças aprendiam. Era como se fosse o papá, né? Papai, paizinho, ou lá na minha terra, né? Painho, que os nordestinos sabem da expressão. Mas o que é que Paulo quer despertar aqui? A ideia de que o nosso Deus, Ele é nosso Pai, e não um Pai distante, não um Pai que não gostamos, mas Ele é o Pai que nós amamos, com quem temos intimidade, é o nosso Paizinho. Esse é o nosso Pai. Somos filhos adotivos, mas não somos menos filhos por causa disso. Não é assim que a adoção funciona para a Escritura. Um filho adotivo era filho no mesmo grau que um filho biológico. E é assim que nós somos aos olhos do Senhor. Filhos no sentido mais completo da palavra. Somos realmente filhos desse maravilhoso Pai, desse Pai celeste. E como é que nós podemos ter certeza disso? Como é que nós podemos ter certeza de que realmente somos filhos desse Pai? É o que Paulo diz no versículo 16. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Como uma prática legal no contexto romano, quando a adoção ia acontecer, era comum que houvessem testemunhas presentes para atestar o fato, para testemunhar o fato. Nesse caso, a nossa testemunha é o Espírito Santo. É Ele quem atesta, é Ele quem confirma a nossa adoção. O Espírito vem habitar em nós e confirmar isso para nós. E olha que interessante, perceba que o nosso espírito, quando nós nos convertemos, ele não é lançado fora e substituído pelo Espírito Santo. O Espírito faz parte de quem nós somos, do mais íntimo do nosso ser. Ele não é substituído. Substituir o nosso espírito seria nos substituir. O Espírito Santo confirma a quem? Ao nosso próprio espírito. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo vem habitar conosco, ele vem habitar com o nosso próprio espírito. E é esse Espírito que prega ao nosso espírito, confirmando para ele que nós somos filhos de Deus. Por isso que quando nós temos o Espírito Santo, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos de luta, mesmo em momentos de dúvida, nós temos alguém que está ali constantemente nos lembrando de que nós somos filhos de Deus. É como se o Espírito Santo estivesse lá dizendo: ei, acorda, não tema, não se entristeça, não olhe para os problemas da vida como se fossem maiores do que você. Eles podem até ser, mas eles não são maiores do que o seu Pai, porque uma coisa que você tem que lembrar é que você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. E é esse Espírito que nos dá essa certeza. Muitas pessoas vêm para mim e me perguntam: Saulo, como eu posso ter certeza da minha salvação? Como eu posso ter certeza de que sou salvo? É muito comum essa dúvida, principalmente no início da conversão. E eu passo alguns passos sobre como nós podemos ter essa certeza. Um deles, nós devemos olhar para as nossas obras. Jesus mesmo fala que pelos frutos nós conheceríamos quem eram os seus discípulos. Aqueles que vivem praticando o pecado não são filhos de Deus. Aqueles que buscam lutar contra o pecado e viver de acordo com a vontade de Deus, esses já têm ali algum sinal de que foram feitos filhos de Deus. Existe um outro aspecto importantíssimo sobre como saber que nós realmente somos salvos e como nós podemos ter certeza da salvação. E esse aspecto é o de olharmos para os nossos irmãos e encontrarmos nele a confirmação ou não, encontrarmos neles essa confirmação ou não. Ou seja, aqui nós vemos a importância da igreja local, porque é na companhia de outros irmãos que nós podemos saber se somos filhos de Deus. Porque os outros irmãos, sendo filhos de Deus, poderão nos ajudar a ver se nós vivemos ou não como verdadeiros filhos de Deus.
Você quer ter certeza da sua salvação? Viva no contexto da igreja, abrindo seu coração diante de irmãos que vão poder te conhecer ao ponto de ver se você está vivendo ou não como um verdadeiro filho de Deus. Mas, por mais que essas sejam coisas importantes e válidas pela própria Escritura, em última instância, a coisa mais importante para sabermos se somos ou não filhos de Deus é a confirmação do Espírito Santo ao nosso próprio espírito. É o Espírito Santo em nós confirmando isso ao nosso coração. Ou seja, você quer ter certeza da sua salvação? Quer ter certeza de que você é filho de Deus? Se encha do Espírito para que Ele fale de maneira cada vez mais clara ao seu coração, ao ponto de que você tenha sim a certeza de que não pelos seus méritos, mas pela graça dEle, você é filho de Deus. E é por isso, meus irmãos, que nós vemos aqui que essa adoção, ela é uma bênção que nós experimentamos por causa do Espírito Santo de Deus. Mas a adoção está ligada intimamente a uma outra bênção que Paulo vai destacar aqui no versículo 17, a herança. Porque ele diz, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você com certeza já ouviu aqueles memes que têm se tornado cada vez mais populares nos nossos dias sobre como eu queria ter nascido herdeiro, né? Você já viu alguma coisa assim? Como eu queria ter nascido herdeiro. Ou então, estou indo trabalhar porque quem não nasceu herdeiro tem que ralar em dobro. A gente olha para isso, a gente pensa sempre naquela ideia, né? Herdeiro ligado a quem tem muitas posses. A gente pensa em pessoas milionárias, bilionárias, a gente lembra do riquinho rico. Quem aqui lembra desse personagem? Mais velho, eu acho que os mais novos nem sabem quem é direito. Mas, quando você pensa em herdeiro, você pensa nisso, nessa vida tranquila, que você tem tantas posses por causa dos seus pais, de quem você descende, que você nem se preocupa com a vida. Mas perceba, deixando a piada de lado, de certa forma, todos nós somos herdeiros. A questão é o que herdamos, né? Tem gente que herda milhões, bilhões, tem gente que herda dívidas. Mas, meus irmãos, nem mesmo esses que herdam milhões ou bilhões são tão ricos quanto aqueles que são filhos de Deus, que são herdeiros do Senhor. Porque se nós somos herdeiros de Deus, nós não somos filhos do Elon Musk. Apesar de que talvez alguns de nós gostassem da ideia, né, de ser filhos do homem mais rico do mundo. Mas o ponto não é esse. Nós não somos filhos do Elon Musk. Elon Musk é fichinha. Nós somos filhos de Deus, aquele que é o Criador e soberano sobre todas as coisas, o Criador de tudo, não só do mundo, mas do universo. Somos então herdeiros de tudo que existe. Somos os homens e mulheres mais ricos do mundo. Mas não baixou aqui em mim o espírito de Edir Macedo, tá bom? Aqui não virou uma pregação de teologia da prosperidade. É porque o problema é que esses homens deturpam as maravilhas que a Escritura nos dá. Mas nós não podemos negar que é verdade, nós somos herdeiros de Deus. E nesse sentido somos os mais ricos do mundo. Só que Deus não está falando aqui de meras posses financeiras. Ele não está falando aqui de condição financeira em si. Ele está falando aqui da maior de todas as riquezas. E a maior de todas as riquezas de ser herdeiro do Senhor é que nós somos co-herdeiros com Cristo, de que nós estamos juntos com o Filho maravilhoso de Deus, o Filho perfeito de Deus, e dentro da casa do Pai. E nele, na glória do nosso Deus, do nosso irmão, por causa da ação do Espírito, nós temos riquezas espirituais sem fim. Sem fim. Nós somos ricos, mas não ricos financeiramente meramente. Somos ricos em Deus. Essa não é uma pregação sobre a busca por ter a riqueza financeira. Na verdade, a Bíblia várias vezes nos adverte contra os perigos disso. Paulo mesmo vai dizer em 1 Timóteo 6, do 9 ao 10, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro
é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. O querer ser rico está intimamente ligado ao pecado. O viver em busca de riquezas, de bens materiais, acordar pensando, como eu posso ter mais dinheiro, mais posses? Isso não é algo que agrada ao Senhor, nosso coração não está no lugar certo. Jesus mesmo falou, como nós lemos aqui hoje, inclusive no momento de ofertas: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Somos herdeiros, mas não herdeiros dessas coisas que podem ser corrompidas, estragadas, danificadas ou roubadas. Somos herdeiros de algo que ninguém pode tomar de nós, da glória do Senhor, da presença do Senhor. É por isso que o próprio Paulo diz que quando ele olha para o Evangelho, quando ele olha para Cristo, tudo se torna pequeno, tudo se torna como algo desprezível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Você não está ouvindo alguém falar da boca para fora, é um homem que realmente perdeu tudo, que tinha uma carreira promissora entre os fariseus, para ser um grande mestre da lei, conhecido, famoso, respeitado, cheio das posses, mas que abriu mão de tudo, recebendo perseguições, sofrimentos, dores, e ainda assim ele diz: tudo que eu perdi é nada se comparado à riqueza do que eu ganhei. E qual é a riqueza que ele ganhou? Cristo Jesus. E essa é a riqueza que nós temos. Porque se temos Cristo, temos tudo. Porque se temos o nosso Deus, temos tudo. E é nesse sentido que o salmista diz no Salmo 23, se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se nós temos Deus como nosso Pai, nós temos tudo de que precisamos. E é por isso que Paulo completa no versículo 17. Se com ele sofremos, para que também sejamos glorificados. Como filhos e herdeiros de Deus, como tendo ele, temos tudo o que nós precisamos. Até mesmo ao ponto de sofrermos por ele e estarmos prontos a fazermos isso, sem grandes dificuldades. Paulo está falando aqui que aqueles que estão em Cristo, aqueles que têm o Espírito de Deus, percebem tantas bênçãos em Deus, que podem até mesmo experimentar o sofrimento por Ele. Ele tem um primeiro sentido aqui, a ideia do sofrimento por causa do Evangelho. Aquele sofrimento que advém da perseguição por causa da nossa fidelidade ao Senhor. É mais ou menos o que Jesus diz nas bem-aventuranças. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Em meio às perseguições, em meio aos sofrimentos, olha o que Jesus diz: alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. É isso que Paulo diz aqui. Nós podemos sofrer pelo Senhor e ainda assim nos alegrarmos, porque temos nele tudo o que precisamos. É como ele diz no versículo 18 do nosso texto, que é o texto que a gente vai meditar na semana que vem, mas que já se destaca para nós. Porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aqueles que forem fiéis a Jesus, mesmo em meio às perseguições, podem se alegrar e exultar, tendo certeza de que terão uma recompensa incomparavelmente melhor na eternidade. E para que é que Paulo aponta nesse momento? Ele aponta aqui para a glorificação. O versículo 17 diz: se com ele sofremos, para que também com ele sejamos
glorificados. A glorificação é o processo final que nós experimentamos no processo da salvação, na nossa adoção como filhos de Deus. A glorificação é a transformação final que nós experimentaremos, onde não mais em corpos que padecem das consequências terríveis do pecado, mas em um novo corpo ressuscitado, um corpo que não mais padece dos problemas do pecado, um corpo que não mais é mortal, mas imortal, um corpo que não mais é corrompido, mas é santo, um corpo glorificado, então viveremos com o Senhor eternamente. A glorificação aponta para esse processo, que é um processo que já começou em nós, já estamos sendo transformados, mas um processo que só se completará na volta de Cristo, quando Ele vier para completar a sua boa obra. É isso que nós experimentamos com o Senhor. E essa é a última bênção que nós vemos Paulo destacar aqui, que nós experimentamos quando vivemos no Espírito. A glorificação, essa transformação maravilhosa. E por causa dela, nós podemos experimentar, olhando para ela como o nosso alvo e tendo ela como uma certeza para nós, nós podemos experimentar até mesmo os sofrimentos, nos alegrando no Senhor, nos alegrando em meio às dificuldades. Por isso, meus irmãos, nós vemos aqui, nós não devemos viver segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqueles que vivem segundo a carne caminham para a morte, mas os que vivem segundo o Espírito experimentam grandes bênçãos. Por causa disso, é que nós temos que nos santificar. Nós temos que dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus. E pelas forças do Espírito, nós temos condições de fazer isso. Quando o pecado vier na sua vida, saiba, você não está diante de uma tentação que não pode suportar, mas Deus é fiel e proverá livramento de sorte que possais suportar. E isso pelas forças do Espírito. Quando vier ira, quando vier inveja, quando vier cobiça, quando vier os mais diferentes tipos de inclinações ao pecado, você tem o Espírito do Senhor para viver conforme as forças dele e dizer não ao pecado e sim a Deus. E esse é o seu dever, viver em santidade. Não viver diante da desculpa, mas todo mundo peca, mas é difícil. E sim viver na capacitação do Senhor. E por isso você precisa se encher do Espírito. Como você se enche do Espírito? A palavra nos ensina. Você precisa buscar mais o Espírito. Onde você busca? Como você busca? Por meio da oração. Orando ao Senhor, pedindo que Ele te encha do Espírito. E vivendo em um relacionamento com o Senhor ao ponto de que o Espírito fale mais alto ao seu coração. Você se enche do Espírito pela palavra. A palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo para alimentar a sua alma e te fortalecer. Por isso, medite na palavra de dia e de noite, medite nela constantemente. E quando as tentações vierem, que você pare e lembre das promessas e dos ensinos da palavra. E nela, pela capacitação do Espírito, ganhe força, encontre força para vencer os pecados. Além disso, lembre que você experimenta bênçãos maravilhosas por causa do Espírito do Senhor. Por causa desse Espírito você tem a salvação e você pode ter certeza dessa salvação. Certeza de que pela graça você é salvo, por causa da obra de Deus em você. Se você quer ter essa certeza, se encha desse Espírito mais uma vez. E deixe o Espírito confirmar ao seu próprio Espírito que você é filho de Deus. E então se alegre porque você que merecia a condenação, recebeu salvação. Mas não somente isso, se alegre porque você que era escravo, agora foi feito filho. Se alegre pela adoção. Lembre-se que a adoção é um presente de Deus, você não merecia, mas você foi adotado graciosamente. E agora você é filho de Deus no sentido mais completo da palavra. Ainda que seus pais não sejam os pais que você gostaria que eles fossem. Se você tem o Espírito de Deus, você tem o Pai Celeste perfeito como seu Pai. E isso deve ser o suficiente para alegrar você, para que você comemore o Dia dos Pais, sabendo que você tem o melhor de todos os pais. Tem uma outra coisa importante que nós tiramos aqui. Se nós fomos adotados, a adoção é uma coisa muito bonita e é algo que nós deveríamos pensar. Isso eu falo para mim também e para vocês.
Nós temos aqui irmãos que adotaram, e essa é uma prática linda, e era uma prática muito comum no início da igreja, adotar outras pessoas, adotar crianças, não só bebezinhos, mas crianças, e cuidar delas, demonstrando graça, misericórdia, amor para aquelas que não tinham, assim como nós fomos adotados também. E aqui fica um desafio para todos nós, de que nós devemos pensar sobre isso também, pensar na prática da adoção, e pensar nela com amor, assim como nós também fomos adotados com amor. Nós também aprendemos aqui, meus irmãos, que nós temos uma herança. Ainda que seja difícil pagar os boletos do mês, nós somos os mais ricos no Senhor. Isso não vai, necessariamente, nos dar o dinheiro que a gente precisa para pagar o boleto do mês. A gente tem que arregaçar as mangas e trabalhar, ainda que nós trabalhemos pela força que o Senhor nos dá. Mas isso deve nos lembrar que mesmo que a nossa conta esteja no negativo, nós podemos nos alegrar mais uma vez, porque no Senhor somos ricos, ricos na certeza de que um dia tudo isso aqui vai passar, mas nós viveremos eternamente com o nosso Senhor, reinando com Ele. E por fim, nós lembramos da importância de mantermos os nossos olhos não nessa vida, não nesse momento agora, porque você não foi alcançado pela graça para viver simplesmente o que você está vivendo. O que você está vivendo é o começo, mas não é o fim. Você foi alcançado e agora você desfruta de um descanso, mas você continua como peregrino e não deve parar naquele hotel porque achou ele confortável e esquecer de para onde você estava indo. Você deve seguir viagem, você deve manter seus olhos no seu objetivo final, e esse não é só a salvação, mas é a glorificação, é a finalização do processo salvífico. Lembre-se e aguarde com alegria e com certeza de que um dia aquele que começou a boa obra em você há de completá-la em Cristo Jesus, o Senhor. Por isso, que você lembre-se de se certificar de que está em Cristo Jesus. Porque se você não estiver, a sua vida é sem sentido. Você caminha para a morte, ao invés de experimentar tantas bênçãos como as descritas aqui. Mas se você está em Cristo, a sua vida é diferente. Então busque Jesus, se certifique de que Ele é o seu Senhor, certifique de que o Espírito dEle habita em você, e de que então você é filho de Deus e experimenta todas essas bênçãos. E se você já tem essa convicção, se você tem o Espírito, viva em conformidade com o Espírito, pelas forças do Espírito, para a glória do Espírito, para a glória do nosso Deus. Vamos orar? Santo Deus, nós te louvamos pelo Espírito que nos dá tantas bênçãos como as descritas aqui. Que nós valorizemos todas elas e que nós vivamos em conformidade com elas para a glória do Teu nome. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor, Pai, nos dê a força para vencer todas as tentações, todos os pecados que nós temos. E que, capacitados pelo Senhor, nós vivamos em santidade, de acordo com o Seu Espírito, com alegria, independente das circunstâncias, sabendo que no Senhor temos tudo o que precisamos e que o Senhor ainda vai nos dar muito mais do que já experimentamos, uma alegria sem fim, uma alegria tremenda. Que assim, Pai, sejamos firmes, que assim vivamos em santidade, que assim vivamos para o Teu inteiro agrado e para a glória do Teu nome. É em nome de Jesus Cristo e capacitados pelo Teu Espírito que nós oramos. Amém. Amém.